Papa aos jovens de Medjugorje: seguir a Cristo é a verdadeira alegria. O que farei de bom para ter a vida eterna? As palavras do jovem rico, de quem falam os evangelhos sinóticos, aquele que partiu, ou melhor, correu ao encontro do Senhor para ter a vida eterna, isto é, a felicidade, são o tema guia do Festival dos Jovens, em curso em Medjugorje até 6 de agosto. As saudações e a mensagem do Papa são dirigidas aos participantes e ele toma estas palavras como ponto de partida e imediatamente indica o caminho. É uma palavra, explica Francisco, que nos coloca diante do Senhor e ele fixa seu olhar em nós. Ele nos ama e nos convida: vem, segue-me. O Mladfest, recorda a todos o Papa, é de fato uma semana de oração e de encontro com Jesus Cristo, em particular na sua palavra viva, na Eucaristia, na adoração e no sacramento da reconciliação, que tem o poder de nos colocar no caminho para o Senhor. E assim, este jovem do Evangelho, cujo nome não conhecemos, mas cuja alma conhecemos, torna-se o emblema de todos os que participam do evento. Ele, recorda o Papa, educado e bem instruído, era animado por uma saudável inquietação que o incitava a buscar a verdadeira felicidade, a vida em sua plenitude. Por esta razão, ele se colocou a caminho e em Jesus Cristo encontrou um guia forte, credível e confiável, que o dirigia a Deus, que é o único supremo bem, do qual vem todo o outro bem. A vida eterna, o bem pelo qual ele anseia, certamente não é um bem material a ser conquistado com a própria força, mas através de etapas a serem percorridas, que Francisco indica aos jovens. A primeira etapa indicada por Jesus é o amor concreto pelo próximo, mas não o amor dado pela observância de preceitos, mas um amor gratuito e total. De fato, Jesus está consciente do desejo de plenitude que o jovem carrega em seu coração, mas também de seu ponto fraco, que é seu apego a muitos bens materiais. Por esta razão, como segunda etapa, ele lhe propõe passar da lógica do mérito para a do dom. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus muda a perspectiva. Ele o convida a não pensar em assegurar a vida após a morte, mas a dar tudo em sua vida terrena, imitando assim o Senhor. É um chamado à maturidade adicional, para passar dos preceitos observados para obter recompensas ao amor livre e total. Jesus lhe pede para deixar para trás tudo o que pesa no coração e atrapalha o amor. O que Jesus propõe não é tanto um homem despojado de tudo, quanto um homem livre e rico em relacionamentos. Se, explica o Papa, o coração está cheio de bens, o Senhor e o próximo se tornam apenas coisas, porque demais para ter, demais para querer nos sufoca e nos faz infelizes e incapazes de amar. Daí a terceira etapa que Jesus propõe ao jovem, que é uma escolha radical: vem, segue-me. Trata-se de ser discípulo de Jesus, que significa, explica o Papa, não imitá-lo externamente, mas conformar-se com ele, no fundo, recebendo em troca uma vida rica e feliz, cheia de rostos de muitos irmãos e irmãs, e pais e mães e filhos, como diz o Evangelho. Seguir Cristo não é uma perda, mas um ganho incalculável, enquanto a renúncia é sobre o obstáculo que impede o caminho. O jovem rico, porém, tem seu coração dividido entre dois senhores, Deus e o dinheiro. O medo de arriscar e perder seus bens o faz voltar para casa triste. Triste, então, porque não encontrou a coragem para aceitar a resposta, que é a proposta de se desamarrar de si mesmo e das riquezas para se amarrar a Cristo, para caminhar com Ele e descobrir a verdadeira felicidade. É isto, então, que o Papa, a partir do Evangelho, pede aos jovens que nesta semana desejam fazer um caminho interior. Tenham a coragem de viver sua juventude, confiando-se ao Senhor e partindo com Ele.
Deixai-vos conquistar por seu olhar amoroso que nos liberta da sedução dos ídolos, das falsas riquezas que prometem vida, mas trazem morte. Não tenham medo de acolher a palavra de Cristo e de aceitar seu chamado. Não desanimem como o jovem rico do Evangelho. Em vez disso, fixem o olhar em Maria, o grande modelo da imitação de Cristo, e confiem-se a ela que, com o seu "eis-me aqui", respondeu sem reservas ao chamado do Senhor. Holocausto Cigano, a tragédia que o mundo esqueceu. Hoje, 2 de agosto, comemora-se o Dia Internacional em Memória do Holocausto Cigano. A noite entre 2 e 3 de agosto de 1944 é tristemente lembrada pelo infame assassinato de mais de 4.300 membros das minorias conhecidas como Sinti e Romanis, variantes culturais do mesmo grupo étnico. Quando ouvimos alguém falar do Holocausto, é corriqueiro associarmos a tal ideia com os 6 milhões de judeus mortos por este genocídio que marcou a história da humanidade. Entretanto, não foram apenas eles os que sofreram com a perseguição nazista. Os povos romanis ciganos também foram alvo de perseguições, discriminações e massacres, muitas delas sem sequer terem sido feitas nos campos de concentração, mas sim pelos próprios oficiais nazistas. Estima-se que aproximadamente 500 mil ciganos tenham sido executados durante o período do Porrajmos, expressão usada pelos ciganos para definir a tragédia. Tal perseguição teve início em 1935 com a promulgação das leis de Nuremberg, que vedavam o casamento de ciganos com arianos, bem como de decretos que ordenavam o envio de ciganos para campos de concentração para serem esterilizados. Sem dúvidas, a guerra e o extermínio de judeus contribuíram para a radicalização dentre as lideranças nazistas sobre a questão cigana. Infelizmente, ainda é clara a intensidade do preconceito e da discriminação que os ciganos sofreram até hoje. Em 2 de junho de 2019, durante sua viagem apostólica à Romênia, o Papa Francisco teve um encontro especial com grupos de ciganos. Na ocasião, o pontífice recordou: é na indiferença que se alimentam preconceitos e fomentam rancores. Quantas vezes julgamos imprudentemente com palavras que doem, com atitudes que semeiam ódio e criam distância. Pedindo perdão aos ciganos por todas as vezes que os discriminamos, disse: em nome da Igreja, peço perdão ao Senhor e a vocês por todas as vezes que ao longo da história os discriminamos, maltratamos ou os consideramos de forma errada, com o olhar de Caim em vez do de Abel, e não fomos capazes de os reconhecer, apreciar e defender na sua peculiaridade. O Papa concluiu o seu encontro com o convite a caminhar juntos, lá onde estiverem, na construção do mundo mais humano, superando medos e desconfiança, deixando cair as barreiras que nos separam uns dos outros, alimentando a confiança recíproca na busca paciente e nunca vã da fraternidade, a esforçar-se por caminhar juntos com dignidade, a dignidade da família, a dignidade de ganhar o pão de cada dia e a dignidade da oração. Papa retoma audiências gerais na Sala Paulo VI. As audiências gerais do Papa Francisco na Sala São Paulo VI serão retomadas nesta quarta-feira, 4 de agosto. Como é costume, os encontros de quarta-feira do Papa são suspensos em julho para permitir um período de descanso. Este ano, a pausa também coincidiu com a convalescência do Papa Francisco, que em 4 de julho foi submetido a uma cirurgia ao cólon no Hospital Gemelli. Exatamente um mês após a operação, portanto, com exceção do Ângelus Dominical, um dos quais foi realizado de uma varanda do Hospital Romano, Francisco retoma suas atividades habituais às 9h15 da manhã da Grande Sala do Vaticano. Durante a última audiência geral em 30 de junho, realizada no Pátio San Damaso, o Papa Francisco continuou o ciclo de catequeses iniciado na semana anterior dedicado à Carta aos Gálatas. Em particular,
O pontífice insistiu no plano de salvação preparado pelo Senhor para cada homem. Sua graça, disse ele, muda corações, muda vidas, nos faz ver novos caminhos. E essas são as notícias desta segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Peço a você que deixe seu like e seu comentário e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.